Muito bom dia, todas as irmãs, todos os irmãos. Que prazer que é. Este micro está a funcionar, não está? Eu liguei, não liguei? Obrigado. Que bom que é estarmos aqui e estar aqui convosco nesta manhã, como Igreja do Senhor, podermos juntos cultuar o nosso Deus, podermos juntos adorá-lo, louvá-lo, ouvir a sua palavra. É um prazer e um privilégio tão grande que nós temos. E também, como já foi dito, como já foi orado, neste momento podermos partilhar a palavra de Deus. Confesso-vos, penso que não será surpresa para vocês, que me sinto aqui em temor e em tremor. É sempre uma luta quando temos que pregar a palavra de Deus, mas queremos-lo fazer de coração e pedindo que realmente Deus, como já foi orado também, nos dirija nesta manhã. Vou-vos pedir então que abram as vossas Bíblias no Evangelho, segundo São Mateus, capítulo 27, e gostava que lêssemos juntos do versículo 11 até o versículo 26. Evangelho, segundo São Mateus, capítulo 27, vamos ler dos versículos 11 até o 26. Também iremos, durante a pregação, algumas vezes ler algumas passagens do Evangelho de João, capítulo 19, porque nestas duas passagens contam-nos exatamente o mesmo acontecimento, Jesus perante Pilatos. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 27, versículos 11 até ao versículo 26. Então, eu gostava que lêssemos juntos esta passagem. Depois, como sempre, vamos nos tentar explicar o contexto, recordar o contexto, o que é que estava a passar naquela altura e o que é que esta passagem nos ensina para nós hoje. Eu quero já partilhar convosco qual é o título que eu dei a esta mensagem e sobre aquilo que eu gostava que refletíssemos nesta manhã. E o título que eu dei é exatamente uma pergunta que está aqui no texto que nós vamos ler. E é uma pergunta que Pilatos, a determinado momento, faz para a multidão, mas na verdade ele está a fazer para si próprio também. E é uma pergunta que todos nós somos confrontados diariamente com essa pergunta também. É uma questão muito importante para a vida de todas as pessoas e para a vida e para a humanidade. Então a pergunta e o título que eu dei a esta mensagem é: o que farei de Jesus chamado Cristo? Este é o título nesta manhã. Nós estamos a entrar na semana da Páscoa. Diz-nos a palavra de Deus que 6 dias antes de Jesus ser crucificado, morrer naquela cruz, que Jesus entrou e foi recebido com ramos, foi recebido em festa. Diz-nos a palavra de Deus que durante aquela semana, que é a semana que nós estamos a iniciar, Jesus esteve com os seus discípulos, Jesus pregou à multidão, Jesus despediu-se e Jesus depois teve a ceia com os seus discípulos. Diz-nos a palavra de Deus que tudo aquilo que aconteceu, e como nós já lemos nesta manhã, estava predito por Deus. Estava previsto o que iria acontecer. E nós, como Igreja do Senhor, somos desafiados a recordar, a celebrar, a anunciar o que é que significa este período que nós estamos a viver nesta altura, neste momento. E aquilo que eu gostava que ficasse na nossa mente nesta manhã, ou pelo menos nós fôssemos desafiados, era a pensar sobre esta pergunta que Pilatos fez: o que farei de Jesus chamado Cristo? Nesta manhã já ouvimos muito, já cantámos muito acerca deste Deus, deste amor deste Deus, desta graça incomparável que este Deus quer trazer à nossa vida e de como nós somos desafiados por graça e por amor, somos desafiados a nos entregarmos a este Deus. E a pergunta é: o que farei eu de Jesus chamado Cristo? Vamos então ler a palavra de Deus e depois já nos situaremos aqui no contexto da passagem. Diz assim, a partir do versículo 11: Jesus estava em pé ante o governador e este o interrogou dizendo: és tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu.
Então lhe perguntou Pilatos: não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nem uma palavra, vindo com isto a admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião tinham eles um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos: a quem creis que eu vos solte, a Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Pois sabia que por inveja o tinham entregado. E estando eles no tribunal, a sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas com este justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo, perguntou-lhes o governador: qual dos dois creis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, que o caso fique convosco. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Então Pilatos lhes soltou Barrabás e, após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Até aqui a palavra de Deus. Nós estamos perante o julgamento de Jesus, ou o julgamento de Jesus perante Pilatos. Pilatos, naquela altura, era o governador daquela região. Diz-nos a palavra de Deus e conta-nos a palavra de Deus que antes deste episódio, e todos nós conhecemos isto bem, Jesus esteve com os seus discípulos tomando a ceia, onde Jesus instituiu a ceia. Diz-nos a palavra de Deus que Jesus dirigiu-se para um jardim de Getsemane com os seus discípulos, alguns mais próximos, mais perto dele, e que ali Jesus orou e clamou e colocou-se perante o Pai, dizendo: Pai, se possível afasta de mim este cálice, mas que a tua vontade seja feita, Pai. Diz-nos a palavra de Deus que Jesus, naquele momento, foi traído e foi preso, e o levaram preso. Perante Anás, perante Caifás, a multidão gritando, a multidão maltratando, a multidão começando a prender Jesus e o levou perante os sumos sacerdotes e perante as autoridades. Andou naquela noite de lugar em lugar. Foi para a casa de Anás, foi para a casa de Caifás, porque eles já tinham colocado na sua mente de que iriam matar Jesus. E persuadiram a multidão e levaram a multidão a fazer exatamente isto. Neste momento em que nós estamos a ler aqui, Jesus tinha sido levado pelas autoridades religiosas à casa do governador. E porquê é que eles fizeram isto? Porque eles não tinham poder para matar ninguém. Só os romanos o podiam fazer, só os romanos o podiam mandar fazer. Então eles, não tendo poder para matar ninguém, eles tiveram que o levar à casa do governador. Diz-nos aqui a palavra de Deus que nesse dia, pela manhã cedo, depois de toda aquela noite terrível, nesse dia pela manhã cedo, levaram-no à casa do governador. Diz-nos a palavra de Deus também em João que eles não puderam entrar no pretório. Porquê? Porque não se queriam contaminar, porque depois iriam celebrar a Páscoa. E por isso ficaram naquele grande pátio, na casa do governador. E a imagem que deve vir à nossa mente é aquele grande pátio, cheio de gente a gritar. Uma escada onde no fim dessa escada estava o trono onde o governador normalmente se sentava. Os soldados do governador todos ali à volta tentando impor ordem. E Jesus, naquele momento, naquele lugar, foi preso, tinha sido preso, estava a ser maltratado e foi levado ali perante o governador, diz-nos a palavra de Deus. Aqueles homens, aquelas
Aquelas autoridades religiosas tinham decidido matar Jesus. Horas antes, como eu já disse, Jesus tinha tomado a última ceia. E horas antes também, diz-nos a palavra de Deus em Mateus, aqui em Mateus capítulo 26, nós podemos ver aqui os versículos 37 a 39, que diz: E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até à morte, ficai e vigiai aqui comigo. Nós sabemos que Jesus estava numa grande luta. Mais à frente ele diz, orando, adiantando-se um pouco, diz a palavra de Deus, prostrou-se com o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. O que é que nós sabemos também que a palavra de Deus nos diz também? Que Jesus perante o Sinédrio e Jesus perante todas aquelas pessoas, preso, julgado pelas autoridades religiosas, os principais sacerdotes, os escribas, os anciãos do povo, Jesus, diz-nos a palavra de Deus, que estava também, ele a determinado momento diz, andar por outra palavra, que Jesus disse que estava triste no seu coração também, que ele estava também angustiado no seu coração. Então, o que é que eu queria que nós refletíssemos nesta manhã? E o que é que eu queria que nós víssemos nesta manhã? Neste julgamento, qual foi a atitude de Pilatos? Quando Jesus foi perante Pilatos, qual foi a atitude de Pilatos? Nós sabemos que Jesus estava ali, naquele lugar, para servir ao seu Pai. Nós sabemos, como já ouvimos nesta manhã, a leitura de Isaías 53, quando o profeta Isaías nos fala acerca do servo sofredor. Nós sabemos que Jesus se dispôs a morrer naquela cruz e a passar aquilo que passou por cada um de nós. Então, aquilo que eu gostava que refletíssemos nesta manhã é acerca da atitude de Pilatos. O que é que Pilatos fez ao ser confrontado com esta situação? O que é que Pilatos fez ao ser colocado perante esta situação que tinha que julgar Jesus? Alguém disse, e eu concordo, que este foi o maior julgamento da história. Não pelo julgamento em si e pela maneira como decorreu e terminou, porque nós sabemos que tudo aquilo foi uma farsa. Jesus não foi tratado e julgado como deveria, mas porque foi o julgamento da pessoa mais importante da história. E um plano divino se cumpria em nosso favor. Diz-nos a palavra de Deus e nós entendemos isso na palavra de Deus. Lembrar também que nesta altura que Jesus está ali perante aquela multidão que gritava, perante aquela multidão que o queria matar, perante aquela multidão que o queria maltratar, Jesus sabia que um dos seus discípulos o traía, Jesus sabia que um dos seus discípulos o tinha negado, e Jesus sabia que os seus discípulos, que aquele que com ele andaram durante 3 anos, se tinham afastado dele e o tinham deixado sozinho naquele lugar. Então eu gostava que nós nesta manhã pudéssemos trazer e tentar trazer 2 coisas à nossa mente e nos colocarmos aqui em 2 planos. Aquilo que Jesus fez por cada um de nós, aquilo que ele sentiu, aquilo que ele viveu, e podermos concluir que grande amor este de um homem que se dispôs a viver tudo aquilo que viveu por cada um de nós. Este é um dos planos que eu gostava que nós pudéssemos trazer à nossa mente. Mas outro dos planos que eu gostava que trouxéssemos à nossa mente é aqueles homens que estavam perante Jesus e principalmente Pilatos. Nós temos a tendência natural, e é verdade, de quando pensamos naquilo que aconteceu, quando pensamos em Pilatos, quando pensamos naquilo que aqueles homens fizeram, temos a tendência natural de pensar que maus que eles foram, que frios que eles foram, que insensíveis que eles foram. Mas nós, se calhar, em muitos momentos da nossa vida, fazemos coisas semelhantes àquelas que eles fizeram. Em muitos momentos da nossa vida, nós, se calhar, estamos na mesma situação que Pilatos esteve.
e se calhar damos a mesma resposta que Pilatos deu também. Então, vamos viajar um pouco aqui por Pilatos. O que é que a palavra de Deus nos diz? Versículo 11. Jesus estava em pé ante o governador. Aquela multidão a gritar, querendo o matar. E diz a palavra de Deus, e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. Então, o que é que nós podemos ver aqui acerca de Pilatos diante desta multidão? Ele tinha que tomar uma decisão. Ele era obrigado e ele foi chamado para tomar uma decisão. Era a sua responsabilidade. Aquele homem estava a ser acusado. Aquele homem estava-lhes a ser dito que aquele homem devia morrer. Ele tinha que tomar uma decisão. E então ele, como juiz naquele julgamento, ele interroga Jesus e diz-lhe: És tu o rei dos judeus? Então, o que é que nós podemos ver aqui naquilo que aconteceu com Pilatos? Em primeiro, nós podemos ver que Pilatos foi confrontado com o facto de Jesus ser rei. Durante este episódio, durante este julgamento, nós podemos ver que ele foi confrontado com o facto de Jesus ser rei. Ele diz aqui, ele colocou-se perante Jesus e disse-lhe: És tu o rei dos judeus? E Jesus diz: sim, tu dizes. Perdão, depois em João, mais à frente em João também, no Evangelho de João, João conta-nos que Pilatos diz: És tu o rei dos judeus? E Jesus diz-lhe: foi para isso que eu nasci, foi para isso que eu vim. Então ele foi confrontado. Jesus fez-lhe a boa confissão, como Paulo escreve mais tarde, quando escreve a Timóteo, falando acerca da boa confissão de Jesus. Jesus disse-lhe: tu o dizes, foi para isso que eu vim, eu sou o rei dos judeus, eu sou aquele que haveria de vir também. Então Pilatos foi confrontado com o facto de Jesus ser o rei dos judeus. Pilatos foi confrontado também com a justiça de Jesus, que ele era justo. Ao longo deste episódio aqui nós vemos, e ele diz assim, que Pilatos, no Mateus 26, 18, diz que ele sabia que por inveja o tinham entregado. Mais à frente, no 19, diz: estando ele no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri a seu respeito. Por três vezes, o Evangelho de João descreve que Pilatos afirmou que Jesus era justo. Evangelho de João, capítulo 18, versículo 38, diz ele aos que estavam à sua frente: eu não acho nenhum crime neles. No Evangelho de João, capítulo 19, versículo 4, diz: não acho nele crime algum. E versículo 6 diz também: não acho crime algum. Então, Pilatos foi confrontado que Jesus era rei, que Jesus era justo. É aquilo que a palavra de Deus nos diz, que não achou nenhuma culpa nele. E ele, mesmo assim, mais tarde condenou Jesus. Então a primeira aplicação que eu gostava de trazer, ou o que eu gostava que nós refletíssemos é: nós também somos confrontados nesta manhã com aquilo que Jesus é e com aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Ou até podemos perguntar: quantas vezes nós já fomos confrontados com o poder de Deus, com o amor de Deus, com a presença de Deus na minha vida, com a ação de Deus na minha vida, com o facto de, na minha vida, eu perceber perfeitamente de que Deus é real, de que Deus me ama, da palavra de Deus falar ao meu coração de tal maneira que nós concluímos: não pode haver outro, é só Deus na minha vida também. Pilatos foi confrontado. E o que é que aconteceu? Diz-nos a palavra de Deus que Pilatos decidiu não decidir nada. Pilatos decidiu não decidir nada. Evangelho de João, capítulo 18, versículo 39 e 40, diz-nos que Pilatos tentou fugir da responsabilidade da decisão, oferecendo libertação, e também nós lemos aqui, oferecendo libertação para a ocasião da Páscoa. Lemos aqui nesta palavra também, diz no versículo 16: naquela ocasião tinham eles um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos: a quem creis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo?
Na sua mente, Pilatos começou a pensar: o que é que eu posso fazer? Que soluções é que eu posso encontrar para não ter que decidir? Que soluções é que eu posso trazer para eu não ter que decidir aquilo que me pedem que eu decida? Então, nós vemos que ele primeiro tentou encontrar uma satisfação, uma solução. Disse-lhe, apresentou Barrabás, um preço terrível, e apresentou Jesus, a quem querem que eu solte. E eles disseram: solta Barrabás. A palavra de Deus também nos diz no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 1, que Barrabás, naquele momento, que Pilatos, naquele momento, mandou açoitar Jesus. Tentou encontrar uma solução que satisfizesse os acusadores, com um castigo duríssimo, chicote com tiras de couro, com pedaços de ferro e ossos que rasgavam a carne. Diz-nos a palavra de Deus que Jesus foi chicoteado. Mandou chicotear Jesus, numa tentativa de que, então, para eu não ter que decidir matá-lo, para eu não ter que decidir levá-lo à morte, então eu vou maltratá-lo, eu vou chicoteá-lo, para ver se este povo fica contente. Mas não era suficiente, porque aquilo que ele estava a fazer era decidir, não decidir. E o desafio para nós é nós pensarmos em quantas vezes na nossa vida, se calhar aqui nesta manhã, neste lugar, perante aquilo que nós já ouvimos aqui, perante aquilo que nós fomos confrontados, quantas vezes na nossa vida nós decidimos não decidir? Quantas vezes na nossa vida Deus fala ao nosso coração de uma maneira clara? Nós sentimos-nos incomodados. Nós sentimos algo dentro de nós que mexe conosco e que nós sabemos que algo tem que mudar e que nós sabemos que alguma coisa Deus quer mudar na minha vida. E Deus está-nos a desafiar, e Deus está-nos a dizer, e Deus está a falar ao nosso coração, seja numa área em que diz: isso é pecado, isso é errado na tua vida. Seja numa área em que nos diz: eu quero mais de ti, eu quero fazer coisas extraordinárias na tua vida e tu não estás a deixar. Seja numa área que diz: tu tens que deixar isso. Tu não podes mais viver preso no medo, tu tens que deixar. Quantas vezes Deus nos desafia, através de um hino, através de uma palavra, através de uma exortação aqui neste púlpito, e nós pura e simplesmente decidimos não decidir nada. Continuamos a nossa vida exatamente iguais como estávamos até aqui, quando Deus está a vir ao nosso encontro pela sua graça, dizendo-nos, atraindo-nos para Ele e querendo-nos dizer: eu quero fazer coisas extraordinárias na tua vida. Quantas vezes nós somos escravos dos medos, dos anseios, do pecado, e deixamos-nos levar por isso também. A palavra de Deus diz-nos inclusive que a determinado momento Pilatos pensou: então está aqui o governador, porque a palavra de Deus diz também que além de Pilatos, naquela altura, lá em Jerusalém, estava também outro governador, o governador Herodes. E o governador Herodes era da região de onde era Jesus. Então Pilatos pensou: então não sou eu que tenho de decidir isto. Vou mandá-lo para que outro decida. Então diz-nos a palavra de Deus que ele mandou a Herodes, para que Herodes decidisse e para que Herodes julgasse. E lembremos-nos que tudo isto se passou naquela noite e princípio de manhã. Jesus andou de um lado para o outro, sendo maltratado, sendo agredido, sendo humilhado. E ele foi a Herodes. E a palavra de Deus diz, não vou entrar aqui na explicação, todos nós conhecemos, detalhada, que ele foi a Herodes. Herodes interrogou-o, Herodes gozou com ele, Herodes maltratou-o, mais uma vez ele foi agredido e mais uma vez ele voltou para Pilatos, porque Herodes também não encontrou mal nenhum nele também. Pilatos não sabia o que fazer, a indecisão de Pilatos. Jesus estava diante dele, ele tinha que tomar a decisão, mas ele tentou tudo
para não ter que tomar a decisão. E esta é uma aplicação para nós também, para cada um de nós, hoje aqui neste momento. Eu quero vos dizer uma coisa, a decisão é inevitável. Ao nós decidirmos nesta manhã não fazer aquilo que Deus está a trazer ao teu coração, ao nós decidirmos não tratar daquilo que te incomoda, ao nós decidirmos pôr de lado aquilo que sabemos que tem que mudar na minha vida, ao nós decidirmos dizer ainda não é hoje que eu me vou entregar a Jesus, ao nós decidirmos não fazer isto, nós já estamos a decidir. Nós já estamos a decidir. E estamos a decidir, eu não quero. Deus, é tão bom estar aqui com estas pessoas. É tão bom estar aqui com os meus irmãos. É tão bom cantar para ti e sentir esta música tocar no meu coração. É tão bom, Deus, ouvir esta palavra. É tão bom ouvir o pastor Joel a nos desafiar a todos nós a refletirmos sobre a nossa vida. É tão bom. Mas Deus, eu vou sair daqui para fora e eu vou continuar exatamente igual como eu estava até aqui. Não peças para eu tocar nesta área da minha vida. Eu tenho medo ainda, eu tenho receio. E aquilo que estava a acontecer com Pilatos era exatamente isto. Ele sabia, ele estava convencido que Jesus era inocente, que não havia nada na lei que o pudesse acusar, nem Herodes encontrou nada para o acusar. Ele sabia que Jesus não era um problema dos outros, ele sabia que tinha que tomar uma decisão, mas mesmo assim, ele continuava a encontrar e a procurar alternativas para não ter que tomar a decisão. Deus estava-lhe a falar, ele estava perante aquele homem, ele próprio disse, ele reconhecia, este homem é um justo, eu não tenho nada como o acusar. Ele perguntou àquele homem, então não te defendes das tuas acusações? E Jesus, de boca calada, ele perguntou àquele homem, mas tu és rei? E Jesus diz, tu dizes, foi para isso que eu vim. Ele sabia que ele estava perante Deus. E nós temos que saber que nós estamos perante Deus, hoje aqui neste lugar, que quer vir ao teu encontro, que quer mudar a tua vida, que quer transformar a tua vida. Pode ser de muitos aspectos. Eu tenho andado longe dele. Eu tenho vivido... Nós muitas vezes... O Augusto Cury tem um livro pequeno que eu gosto muito, que se chama A Pior Prisão do Mundo. Eu falo isto várias vezes deste livro também. O título do livro é A Pior Prisão do Mundo. E a pior prisão do mundo que ele descreve não é um lugar físico. Não é uma casa com paredes e com grades. A pior prisão do mundo que ele escreve é a nossa mente. Muitas vezes que nos deixa presos. Quantas vezes? E Pilatos estava a ser desafiado. E estava a dizer, tens que decidir. Pilatos estava encurralado. E deixem-me dizer-vos uma coisa. Eu creio que não há nada mais triste do que uma pessoa estar consciente da verdade, estar consciente do que é certo, saber, conhecer, estar consciente, estar convencido de que esta é a verdade. Mas depois, por conveniência ou por covardia, muitas vezes, por conveniência ou covardia, nega a verdade e vai contra a sua consciência. Que triste deve ser viver uma vida, ou que triste é viver uma vida onde nós estamos conscientes da verdade. Nós estamos conscientes daquilo que Deus quer fazer na minha vida, daquilo que Deus quer transformar na minha vida. Nós estamos conscientes de que o meu pecado me afasta de Deus. Nós estamos conscientes que por muito que eu tente, por muito que eu lute, eu nunca vou conseguir encontrar uma vida plena longe de Deus e fora de Deus. Nós estamos conscientes de que aquilo que estamos a viver é pecado, mas não conseguimos de deixar de o fazer. Por causa dos nossos amigos, por causa da nossa família. Eu nem me consigo afirmar como cristão, dizendo eu sou de Jesus Cristo, eu sou de Deus, eu tenho Deus na minha vida. Que triste é viver
com essa certeza e com essa consciência e mesmo assim negarmos tudo isto. Que triste é nós conhecermos e ouvirmos a verdade e sabermos e percebermos. Isto não pode ser invenção de homens. Isto não é uma filosofia de vida que os homens criaram para nos tentar satisfazer. Não pode. Isto não pode ser algo que eu criei simplesmente para tentar consolar. Não pode. Aquilo que Deus veio e fez à minha vida, a maneira como Deus me transforma, a maneira como Deus me desafia, a maneira como Deus me dá, em diversas circunstâncias, uma paz que eu não consigo entender de onde ela vem. A maneira como Deus me leva a pensar, olha, crê que tu com Cristo és mais que vencedor. Isto não é uma coisa inventada por homens. Lembram-se quando David chegou àquela batalha, estava lá o povo de Israel, estava lá Golias com aquele povo inimigo em muito maior número do que o povo de Israel. E Golias a desafiar o povo de Israel, mandem alguém que eu vos vou matar, vocês vão ser meus escravos, vocês vão vos matar. E estava lá o povo de Israel cheio de medo daquele gigante, daquele exército. E David, aquele jovem, vai lá porque o seu pai o enviou para ter com os seus irmãos também. Ele chega lá e olha para aquele gigante, aquele que está à sua frente. Lembram-se o que é que ele diz? Os outros estavam a pensar, este gigante vai nos matar, este gigante vai nos desfazer, este gigante nós não podemos contra ele. E David chega lá e diz, mas como é que ele se atreve a desafiar o povo do Deus vivo? Como é que ele se atreve a desafiar a Deus? E nós somos o povo de Deus, em quem Deus habita, em quem Deus quer fazer coisas extraordinárias. E Pilatos aqui estava encurralado. Mesmo depois de Jesus açoitado, com aquela coroa cravada na sua cabeça, com o seu corpo rasgado, Jesus, perante a multidão, diz, eis o homem, na expectativa de que a multidão dissesse, já chega, está bom para vocês assim? Mas eles continuaram-lhe a dizer, crucifica-o, crucifica-o. E Pilatos fez uma escolha, a decisão errada. Ele conhecia a verdade, estava convencido com a verdade, mas acovardou-se. E a grande pergunta é esta. Versículo 21 diz ele, de novo perguntou-lhes o governador, qual dos dois queres que eu vos solte? E responderam-lhe ele, Barrabás. E replicou-lhes Pilatos, que farei então de Jesus chamado Cristo? E esta é a pergunta que cada um de nós deve fazer. Ele rejeitou Jesus por causa da pressão da multidão, por causa de que o ameaçaram, de que depois Roma não iria compreender se ele soltasse Jesus, por causa daquilo que os outros pensavam, por causa daquilo que os outros diziam, ele foi contra aquela que sabia que era a verdade. É que aquele homem era um homem justo e que nada tinha para o acusar também. E muitas vezes nós somos confrontados por isto também. O que é que os outros vão falar? O que é que a minha família vai falar? O que é que os meus colegas vão falar? O que é que os meus amigos vão falar? E aquilo que estava na mente de Pilatos era agradar a multidão e agradar Roma também. E nós muitas vezes somos confrontados por isto também. Muitas vezes, todos nós, em determinados momentos, parece que nos falta aquela ousadia para nos identificarmos como cristãos. Para nos dizermos, em mim Jesus Cristo habita. Eu sou cristão. Eu acredito em Cristo. E passarmos esta mensagem aos outros também. E ele rejeitou Jesus por causa da pressão da multidão. E lembrando, com tudo isto, Jesus estava lá. Ele sofreu, ele aceitou a vontade do Pai, ele obedeceu por amor. Como já lemos hoje de manhã aqui em Isaías 53,
A palavra de Deus nos diz que Isaías fala-nos acerca de 4 cânticos, fala-nos ali de Isaías acerca do servo sofredor. E logo no capítulo 2 ele diz: não tinha aparência nem formosura, olhávamo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. E era isto que estava a acontecer com Jesus ali naquela altura. Então a pergunta é esta, para irmos terminando. A pergunta é esta: o que farei de Jesus chamado Cristo? Quando Pilatos diz e faz esta pergunta, isto também nos mostra que ele sabia quem era Jesus. Porque nesta pergunta aqui há muitas pessoas que se calhar pensam que Jesus Cristo é nome e apelido. O nome dele era Jesus e o apelido era Cristo. Mas porquê é que ele diz o que farei de Jesus chamado Cristo? Cristo é uma referência usada ao próprio Jesus acerca de quem ele era. Cristo no grego significa ungido. No hebraico a palavra é Messias. Então, quando ele estava a dizer o que farei de Jesus chamado Cristo, ele estava consciente e estava a dizer o que é que farei deste homem que se chama Jesus e de quem dizem que ele é o ungido, o Messias, aquele que viria salvar o seu povo, aquele que estava perdido que viria salvar o seu povo. Pilatos sabia perante quem estava e a sua pergunta era esta: o que farei de Jesus chamado Cristo? E a palavra de Deus nos diz que esta pergunta continua válida para todos nós hoje. Hebreus 6, 4 a 6 diz assim: é impossível, pois, àqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, e é isto que eu quero destacar agora, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo à ignominia, ou à zombaria, ou à vergonha também. O que é que o autor de Hebreus estava a escrever aqui nesta altura? E estava-nos a avisar nesta altura, estava a dizer-nos a nós nesta altura: cuidado, cuidado, porque aquilo que se calhar tu estás a fazer, a maneira como estás a viver a tua vida, conhecendo a verdade, conhecendo quem é Jesus, a maneira como tu continuas a conduzir a tua vida e como tu continuas a recusar mudar e continuas a querer render-te perante Deus, aquilo que tu estás a fazer é dizer: eu quero que Jesus vá à cruz outra vez, porque eu quero continuar a pecar, porque ele diz aqui, então crucificando para si mesmos, para mim. É isto que a palavra de Deus nos diz. A palavra de Deus nos diz: Pilatos sabia a verdade, ele decidiu não decidir e por fim decidiu rejeitar Jesus e mandar Jesus à morte. Mas aquilo que a palavra de Deus nos diz é que nós, quando somos confrontados com a verdade, das duas uma, temos que decidir ou sim ou não acerca de Jesus Cristo. Não adianta, como cristãos, não adianta nós querermos continuar na presença de Deus, na comunhão com Deus e continuarmos a viver pecado na nossa vida, rejeitarmos aquilo que Deus tem para a nossa vida também. O autor de Hebreus diz que isto é como se nós quiséssemos crucificar Jesus novamente para si mesmos, para si, o Filho de Deus, expondo à ignominia também. Então a pergunta é esta para cada um de nós. Já estamos a terminar. O que farei de Jesus chamado Cristo? Qual é a tua decisão nesta manhã? Qual é a tua decisão para a tua vida também? O tema principal aqui em discussão é se ele era rei ou se ele não era rei. Se ele era o Messias prometido ou não. Na nossa vida, a decisão tem que ser a mesma também. Aceitamos ou não que ele é o nosso rei e que ele quer governar a nossa vida. Um reino que se manifesta aqui, mas não é deste mundo. Um reino espiritual. E é esta a resposta que nós temos que responder também. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 5, 18 e 19, diz: ora,
Tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo, mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação também. Nós temos a responsabilidade de escolher. Deus dá-nos essa responsabilidade. Ele orienta-nos e diz-nos e desafia-nos a dizer: escolhe a vida também. E a responsabilidade de querer, é verdade, requer convicção. Pilatos queria agradar o Império Romano. Ele tenta oferecer outra solução também, mas a solução é só uma: é crer em Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, eu quero-vos dizer isto: eu tenho uma profunda certeza de coração que nada nem ninguém nos pode dar aquilo que Deus quer trazer à nossa vida. Eu tenho uma profunda certeza de coração de que Deus deseja, através de cada um de nós e na vida de cada um de nós que aqui está, fazer coisas extraordinárias. Eu tenho a profunda certeza de coração de que a vida só em Jesus e só com Jesus nós podemos encontrar aquilo que nós tantas vezes procuramos em tanto lado também. Eu tenho a profunda certeza de que se nós quisermos, Deus quer fazer coisas extraordinárias no meio do seu povo e no meio da sua igreja também. Aquele que veio por nós, aquele que continua hoje a derramar a sua misericórdia por cada um de nós também. Então o meu desejo e a minha oração também é que cada um de nós, sabendo que estamos na presença de um Deus que deseja fazer exatamente isto, que é quebrar, mudar corações, mudar vidas, trazer coisas extraordinárias, que cada um se possa colocar diante de Deus e que cada um possa dizer: Deus, eis-me aqui, Senhor. Eu e tu, Senhor. Ajuda-me, porque eu quero mais de ti. Que Deus os abençoe a todos.